Então, beleza? Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui só um minutinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parques tecnológicos e incubadoras. Aproveitem, né? O pessoal que pode assistir depois também, aproveitem para fazer anotações, dúvidas. Na última aula, era para ser nessa aula, mas ela não conseguiu. Ela também dá aula. Vai vir a Luana. A Luana, ela trabalha em um parque tecnológico, trabalha em uma incubadora. Então, se tiver alguma dúvida que surja na aula, faz uma anotaçãozinha ali, ou pode até enviar no grupo mesmo, que vocês podem fazer depois nessa última aula, que vai ser na terça-feira, que dia que vai ser? Dia 25, tá? Daí ela vem aqui para participar. Então, enquanto o pessoal vai entrando ali, eu vou deixar um videozinho da Amazon. Vocês viram que eu enviei no grupo alguns vídeos. Sei que fica difícil, né? Porque de um dia para o outro para assistir esses vídeos fica muito apertado mesmo. Mas fica um complemento, digamos, da aula. E hoje eu vou passar um vídeo que não foi nessa remessa de complementos, que é sobre a Amazon, tá? Então, a Amazon, em 2013, ela anunciava que a sua entrega ela poderia ser feita em até 30 minutos e gratuitamente, tá? Para aquelas cidades onde tinha o barracão de distribuição, né, da Amazon. Então, ela fez esse estudo, tá, baseado nas vendas que ela tinha. Ela identificou que 80% das vendas e das entregas, elas não ultrapassavam 5 quilos. Né? Então, com isso, ela conseguiria desenvolver esse método de entrega através de um drone. Tá? E todo automático. Aqui tem alguns vídeos que vão mostrar, né? Aqui é uma simples apresentação, né? Então, por enquanto, a Amazon ela vem entrando em contato com os clientes interessados, ela já está fazendo testes, tá, em algumas cidades. O Vale do Silício mesmo foi o primeiro ali, mas já tem outras cidades. Eu vi ali que tinha no Canadá, eles já iniciaram um teste no Canadá. Então, para ampliar cada vez mais essa possibilidade de entrega por drones, né? Esses drones ele tem a capacidade de identificar objetos tanto estático como em movimento, né? Ele inclusive tem uma liberação para usar espaço aéreo, né? Então ele foi autorizado pela Administração Federal de Aviação, né? Então ele pode utilizar o espaço aéreo já graças a esses sensores que identificam então tanto, por exemplo, chaminés ali, né, edifícios, quanto outros objetos em movimento. E assim ele consegue criar uma rota alternativa para desviar e evitar colisões. Aqui tem o videozinho que mostra, né, um dos protótipos deles, o primeiro vídeo que foi feito apresentando a ideia. Bem simples, né? Mais para apresentar mesmo a ideia em si. A Amazon ela já conta com a indústria 4.0, digamos assim, que seria aquela ideia de que menos mão de obra, mais robô trabalhando dentro da empresa.
Por exemplo, esses balcões de separação, tudo não é feito, que nem ali mostra no vídeo, é feito por um ser humano, né? Que vai lá, separa, coloca numa caixinha que mais parece uma Tupperware, né? E coloca na esteira. Tem já esse centro de distribuição, onde é um tipo quase como se fosse um robozinho aspirador de pó mesmo, que entra embaixo e consegue organizar essas estruturas e depois separar, inclusive, já separar então o produto que vai ser entregue ali pro distribuidor, né? Nesse caso do drone, seria entregue pro drone em si, dentro dessa esteira ali. A ideia é de menos de 1 hora fazer a entrega do produto. E aquele ali, então, foi um dos primeiros vídeos. Surgiu alguns vídeos aí na internet, né, mostrando a possibilidade. Né? O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês é um fake news, digamos assim, né? Mas que não está tão longe da realidade, que seria possível. Tá? Boa noite, Ingrid, tudo bom? Então a gente já iniciou ali a aula, né, para terminar um pouquinho mais cedo. Comentei com o pessoal aqui que a gente vai falar hoje sobre parque tecnológico e incubadoras. E se você tiver alguma dúvida, né, pode perguntar, claro, durante a aula. Mas na última aula, que vai ser dia 25, a Luana, que é da Integ, e ela vai vir aqui então, vai fazer uma participação, vai fazer um convite, inclusive para vocês, e vai explicar um pouquinho mais sobre a incubadora Integ aqui de Guarapuava, tá? Então, esse vídeo aqui não é da Amazon, tá? Esse próximo. É uma especulação mesmo. Seria aqui, tipo, drone saindo daqueles Zeppelin, né? Que seriam um centro de distribuição aérea e fazendo essas entregas, então. Eu vi algumas reportagens de outras ideias para entrega de remédio em farmácia, inclusive. Né? Então, ele já faz a entrega também por drone. Tá? Então, são ideias que estão surgindo utilizando esses drones mesmo. Vocês viram ali que no primeiro vídeo da Amazon, o drone ele desce até o quintal lá, né? E ele chega até o chão. Isso daí não é mais utilizado, já é ultrapassado. Porque corria o risco, por exemplo, de um pet, de um cachorro, correr atrás do drone, né? E acabar se machucando com as hélices. Então eles inventaram esse outro aqui, tá? Que o Walmart inventou. Que é um drone que fica no ar e ele só, então, faz a entrega ali, ele desce um cabo e que libera a caixa. Então, não tem a preocupação, por exemplo, de uma criança mesmo, né? Correr atrás do drone ou um pet e acabar machucando. Esse é da Walmart, tá? Tá sem som, mas é só para mostrar a ideia mesmo. Aí ele sai, faz a rota, fica numa altura, digamos assim, que não traz perigo, desce um cabo e quando toca o chão ele libera a caixa. Então esse é os modelos mais utilizados. Já tem outros drones que têm velocidades maiores, tá? Que conseguem mudar o sistema ali das hélices, ficando na horizontal e na vertical, para adquirir mais velocidade. Então, eles estão inovando bastante nisso. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu enviei lá sobre ChatGPT? Alguém chegou a ver? Sei que é bem puxado, né, para ver tudo de um dia para o outro. Ou até mesmo o vídeo que fala, tá lá para tudo, né? Quando o Elon Musk ele fala sobre a revolução das inteligências artificial, também é bem interessante. Então a inovação agora parece que está querendo dar uma parada na inteligência artificial, quando eu comentei. Esses dois vídeos mostram o porquê disso. Então, para quem tem uma curiosidade, né, saber por que essa inovação, por que agora os estudiosos estão correndo contra essa atualização, né, essa inovação, esses dois vídeos vai explicar melhor para vocês. Então, coloca um ponto de vista o porquê disso. Tá? Então, beleza. Então, vamos para
falar um pouquinho sobre parques tecnológicos e incubadoras. Então, primeiro, o que seria essa incubadora, né? Então, uma incubadora de empresa seria uma organização ou estrutura que tem por objetivo estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo. Esse parque tecnológico ou incubadoras já existe dentro de Guarapuava aqui, tá? Quem é de Guarapuava e queira conhecer, dentro da Integ, tá? Dentro do CDTEC, tem a Integ lá. Vocês podem, horário comercial, ir lá conhecer. Tem a Luana, né, que agora está lá, antes era a Cláudia. Então vocês vão lá, faz uma visita, eles te mostram como que é a incubação, eles te mostram como que é um formulário, que depois eu vou passar um vídeo que mostra como preencher esse formulário, tá? E é legal para vocês conhecerem mesmo, tá? E também tem na Cidade dos Lagos a Silatec, tá? Que também seria uma incubadora de ideias. Tá? Não abriu aqui. Ah, tá. Como eu falei na aula passada, a incubadora ela seria, né, exatamente como aquelas incubadoras maternas, né? Então ela segue esse mesmo princípio dessas incubadoras. Ela vai auxiliar o recém-nascido, né, a se habituarem ao mundo. Ela vai auxiliar a empresa a se habituar no mercado. Então, toda a parte, digamos, jurídica, todos os processos, dentro de uma incubadora você vai ter auxílio. Tá? Trata-se de um espaço que é dedicado a dar instruções, né, práticas e modernização a novas ideias de negócio. Então, alguma pessoa tem lá, por exemplo, uma ideia de negócio, mas não sabe por onde começar. E aí que entra, então, a incubadora. Tá? Elas dão esse acompanhamento, elas prestam curso, elas dão curso, elas disponibilizam cursos, inclusive fora mesmo da cidade. Eu tive a oportunidade de incubar a minha ideia dentro da Integ e fiz cursos em Curitiba, tá? Em Curitiba, desculpa, pelo Sebrae, inclusive. Qual mais? Teve apresentações que foi feito, teve eventos, né? Que aqui em Guarapuava é conhecido como Feira de Ideias. Acho que esse ano não vai ter, né? Mas ano passado teve Feira de Ideias, que é um local onde você tem uma ideia, você tem uma ideia de empresa, por exemplo, ou você já tem a empresa até, você vai lá e faz a apresentação e investidores compram a sua ideia, ou seja, bancam a sua ideia, tá? E sem falar a troca de experiência que você tem dentro de uma incubadora, porque são várias pessoas que estão ali, né? Com ideias, com projetos, com empresa já funcionando. Tá? Como eu falei, às vezes você já tem a empresa e você quer incubar lá, é possível. Além dos serviços de assessoria, as incubadoras também oferecem auxílio na gestão tecnológica, comercialização de produtos e serviços, ela abre a porta para isso, contabilidade, marketing e assistência jurídica. Né? A parte de assistência jurídica, como o meu era um software, para mim foi essencial. Por exemplo, como que eu poderia registrar esse software, tudo isso a Cláudia me ajudou. Segundo o Sebrae, mais de 80% das empresas que passam por uma incubadora vão até o final. Elas dão certo, ou seja, elas conseguem sair da incubadora e entrar nesse mercado, criar a sua empresa já com gestão suficiente para se manter no mercado. Normalmente as incubadoras elas são vinculadas a universidades que utilizam então esse espaço da universidade em si como base de estudo. Tá? Ali tem os professores que tanto auxiliam os incubados como também disponibilizam então os cursos. Né? Mas também existem incubadoras de iniciativa privada, né? E aquelas de órgãos governamentais. Tá? Para entrar em uma incubadora de negócio, então normalmente você vai passar por um processo seletivo. Então os gestores eles vão avaliar se a tua ideia é inovadora, tá? E se a sua proposta de negócio é clara o suficiente. Tá? Então essas incubadoras limitam normalmente o prazo de aproximadamente 2 anos para você, digamos, ficar incubado,
A sua ideia é ficar incubada, trabalhar ali dentro, usar salas, inclusive da incubadora, e todos os serviços que elas prestam. Mas, caso você necessite prorrogar esses 2 anos, é feito de novo uma avaliação, e se aprovado, você... E aqui um videozinho do Sebrae, se eu não me engano, que mostra como funciona essa incubadora da empresa. Então, uma animação fica mais claro de entender. Por que não está abrindo? Nossa, minha internet hoje está horrível. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu fechar a janela e abrir de novo. Agora foi. Quer saber como funciona uma incubadora e como ela pode te ajudar? Venha junto nessa jornada do conhecimento para saber mais sobre o tema. Uma incubadora é uma organização que ajuda empresas em fases iniciais, disponibilizando espaço físico, serviços, conectando empreendedores ao mercado, parceiros e clientes. Para estar em uma incubadora, é preciso se inscrever em um edital e participar de um processo seletivo de análise e entrevista sobre o seu negócio. Na incubação, você pode receber serviços administrativos, auxílios nas áreas de tecnologia, gestão, marketing, finanças, recursos humanos, além de serviços de capacitação, mentoria e assessoria, criando conexões com redes de investimento e financiamento. A graduação é a última fase da incubação, período em que a empresa sai da incubadora pronta para ser inserida no mercado de trabalho. Beleza? Então isso seria, basicamente aquilo que eu já repassei para vocês. Aqui eu trago para vocês um outro vídeo. Só. Tá. Aí. Que mostra um pouquinho mais sobre Nesse elas. ecossistema de startups, você tem vários agentes que ajudam os empreendedores com seus desafios. Aqui é legal que ele fala um pouquinho sobre hub de inovação também. Em Guarapuava eu ainda não conheço nenhum hub de inovação. Tá? Se alguém conhece na cidade, vocês podem comentar no grupo, podem comentar aqui pelo áudio mesmo da aula, algum hub de inovação, tá? Alguma incubadora, né? Vocês podem apresentar, inclusive, para os seus colegas aqui do grupo. Tá? Você tem, por exemplo, as incubadoras. No Brasil, no geral, as incubadoras elas são ligadas a universidades. As incubadoras elas pegam, às vezes, uma pesquisa acadêmica e ajudam aquela pesquisa acadêmica a ir para o mercado. As aceleradoras, geralmente, não são ligadas a universidades. Elas pegam um empreendedor que tem um desafio específico e ajuda aquele empreendedor a superar aquele desafio específico. Você tem algumas aceleradoras que são focadas, por exemplo, em executar o produto, desenvolver o produto, colocar o produto no mercado. Você tem aceleradoras que são focadas, por exemplo, em distribuição, levar aquele produto até o mercado em escala. E você tem aceleradoras, por exemplo, focadas em escala, em máquina de vendas. Dependendo do perfil da sua empresa, você pode escolher uma aceleradora ou outra de acordo com aquele desafio que você tem que vencer. E hubs de conexão, como o Cubo, eles servem para conectar pessoas, que é algo extremamente importante. A partir do momento que você coloca o empreendedor do lado do empreendedor, do investidor, de uma universidade, de uma grande empresa, você consegue gerar valor, você consegue gerar oportunidade. E é uma das coisas mais importantes para o empreendedor, tempo e acesso. Hubs de conexão, eles economizam tempo ao fazer essas conexões e dão acesso por criar as oportunidades de conexão. Hubs de conexões às vezes são online, a maioria, né, na verdade. Tem vários hoje em dia online. Só que existe hubs de conexões, eu sei que em Santa Catarina tem, em Florianópolis tem um hub de conexão que é uma incubadora interna, tá? Então, lá, além de ser incubadora, ele permite que, por exemplo, você já tem uma empresa, você já tem uma ideia, ou você está cursando uma faculdade, você tem o seu lugar lá, uma biblioteca, você tem local para você fazer seus trabalhos, utilizar lá, você leva o seu notebook, é um lugar excelente, sabe? E é um hub de inovação, é um hub de troca de ideias,
porque lá tem como se fosse um espaço interno ali, não só para você trabalhar, mas para você também se comunicar com as pessoas. Então tem um centro ali, uma lanchonete lá onde o pessoal se encontra. Aqui em Guarapuava estava se formando um hub, digamos assim, de inovação, pelo menos eu lembro do tempo que eu estava cursando a faculdade ali, de economia, que era dentro do shopping. Tá? Tinha ali uma livraria, agora não vou lembrar o nome, tinha até piano, inclusive. Então a gente se encontrava lá com a turma e trocava ideia. Surgiu várias ideias para TCC, inclusive, lá que a gente trocou bastante informação. Tá? Então começou a surgir algo assim. Então, às vezes, um hub de informação não necessariamente nasce com esse propósito. Tá? Esse hub para troca de ideia pode se formar com pessoas que estão frequentando um local que é comum, trocando ideias, e ali às vezes pode surgir então uma empresa. Tá? Mais para frente eu vou mostrar alguns, digamos, hubs de inovação online para vocês. Tá? Onde encontrar então essas incubadoras, tá? Então, se você tem uma ideia de negócio, né, você pode procurar auxílio dessas incubadoras de empresa e deve. E aqui eu vou trazer dentro do Paraná alguns locais, algumas incubadoras, tá? Para vocês que estiver dentro da cidade de vocês ou próximo, poder conhecê-las. Inclusive tem o link do site e posteriormente esse vídeo vai ficar gravado. Vocês podem pausar ali e acessar, tá? Ou procurar no Google mesmo, né? Por exemplo, aqui, ó, Curitiba. Tem a PUC Hot Milk, tá? Tem a FIEP, tem a UTFPR, tem a Tecpar. Tá? Então, Curitiba e região. Ponta Grossa e região, tá? Tem a UTFPR também de Ponta Grossa, a UEPG de Ponta Grossa, a Integ aqui de Guarapuava e tem a INET, que é a Unicentro também, dentro de Irati. Tá? Londrina e região tem a Intuel Londrina, a UTFPR de Londrina, tá? E a UTFPR de Cornélio Procópio. Maringá e região. Deixa eu ver, falaram comigo aqui, só um pouquinho. Ah, não, beleza, Henrique, tranquilo. Perfeito. A gente está falando hoje sobre incubadoras, tá? E aqui eu estou mostrando algumas incubadoras na região. Então, Maringá região seria a incubadora tecnológica de Maringá, a Fundação Educere de Campo Mourão, Cascavel região tem, né, um número grande, tem a Fundetec de Cascavel, tem a UTFPR de Medianeira, tem a Bioparque de Toledo, tem a incubadora Zelindo Barbieri de Palotina e a incubadora Santos Dumont, tá? Pato Branco, né? Região próxima aqui de Guarapuava, já conheço a Intec de Pato Branco, a UTFPR de Pato Branco também conheço, de Francisco Beltrão também tem a Intec, tem a Sudotec de Dois Vizinhos. Tá? Uma curiosidade aqui, o estado do Paraná ele possui um dos mais consistentes ecossistemas de inovação do país, onde tem parques tecnológicos, estão surgindo cada vez mais parques tecnológicos, incubadoras, né, e empresas que estão formando hubs de inovação em toda a região. Então, seria um fator importante, digamos assim, para o crescimento da inovação dentro do Paraná. Tá? Algumas incubadoras, então, dispõem de processo de acompanhamento remoto, inclusive. Você não precisa ir até a incubadora, né, para fazer toda a assessoria lá. Você tem acesso remoto dentro da sua empresa, né? Que são as chamadas empresas, como é que eles chamam? Startups remoto. Tá? Porque normalmente quem procura uma incubadora são as startups. Tá? Então, às vezes surge uma ideia, mas não tem nada de empresa ainda. Então, essas startups recebem esse acompanhamento remoto, estrutura toda a empresa e assim, digamos, num ponto final, tá para lançar, daí que ela entra lá dentro da incubadora com uma sala já, por exemplo. Também bastante conteúdo está surgindo fóruns de incubações, tá?
Depois, como eu falei, mais para frente vocês vão ver alguns sites que disponibilizam esses fóruns. Tá? Vocês entram lá, tem vários, eles colocam online as ideias dele para adquirir, então, investidores. E ali se formou um fórum, onde você troca ideia. Por exemplo, eu estou lá simplesmente, eu não como investidor, mas eu quero colocar minha ideia, então eu vou consultar o que já tem, né, para ver se eu posso melhorar algo na minha ideia. E eles permitiram que você faça comentário nessas ideias já cadastradas. Então as pessoas começam a trocar ideias ali e melhorar então o produto final. Né? Então aqui as incubadoras geralmente apoiam então os negócios nas seguintes áreas. Então tá ali a incubadora, né? Então gestão empresarial, gestão tecnológica, a própria comercialização de produtos e serviços. Então ela abre o mercado para isso. Contabilidade, marketing, e aí entra então algo que eu sempre vou focar, né, que é um dos principais, o marketing. Sem ele você tem o produto, mas você não vende, então é interessante. Assistência jurídica, né, ação de recurso. Então, às vezes você tem a ideia, mas não tem como investir. Então ela faz esse elo de ligação entre a sua ideia e o investidor. Por exemplo, a Feira de Ideias mesmo de Guarapava fez isso, né? Feira de Ideias, você chegava com a ideia lá, apresentava para vários investidores, e aqueles que se compadecesse da sua ideia, que viu algum lucro, alguma aplicação dela, fazia então um investimento na sua ideia para você tirar ela do papel. Contratos com financiadores, engenharia de produção e propriedade intelectual, que entra normalmente propriedade intelectual para software, tá? Você criar, desenvolver ali e registrar. Então, para participar de uma incubadora de empresa, você pode ser qualquer pessoa que tenha, digamos assim, um projeto inovador e deseja abrir a própria empresa. Tá? Tem uma ideia lá, não tenho nada, não criei nada por enquanto, eu tenho só ideia. Procure uma incubadora, converse com o pessoal lá e você com certeza vai desenvolvê-la. Tá? Se a empresa já existe, também pode procurar uma incubadora. Tá? Você também pode incubar a sua empresa já existente. E assim receber esses apoios aqui que foram citados. Para tanto, é preciso então ter um projeto, né? Ou uma ideia de projeto, ou se você já tem algo funcionando, né? Você pode criar digamos assim, uma ramificação de projeto ou melhoria de desenvolvimento desse produto que você presta, e procure a incubadora e eles vão te auxiliar. As incubadoras geralmente aceitam então projetos apresentados por pessoas físicas. Tá? Então, oportunidade para pesquisador profissional que tenha uma tecnologia ou quer construir a sua própria empresa, né, com um produto ou um processo inovador. Empresas existentes, empresas que já estão consolidadas, que pretendem desenvolver então um produto dentro da incubadora. Nova empresa instituída por pessoa jurídica, então empresa ou grupo empresarial que deseja criar uma nova empresa com base tecnológica, pode também procurar uma incubadora. Então, em todos os casos, os empreendedores devem procurar e vão se dirigir a essa incubadora de sua escolha com o intuito de identificar informações solicitadas que farão parte da análise da sua entrada. Cada incubadora faz um tipo de processo, tá? Aqui em Guarapava eu conheço, sei que você não precisa, por exemplo, esperar que se abra um edital, né, de vagas para incubadora. Não é assim que funciona aqui. Algumas incubadoras funcionam assim, determinado período abre-se lá e você apresenta suas ideias, depois fecha esse período, tem que esperar novamente. Aqui em Guarapava, você entra em contato ou por e-mail ou pelo telefone, agenda uma consultoria, vai lá, eles fazem uma entrevista com você e você já pode incubar. Né?
público-alvo das incubadoras são empreendimentos já formalizados na categoria de microempresa e pessoas físicas que têm, então, um projeto inovador e que deseja abrir a sua própria empresa. Os serviços ofertados são orientação, como eu já mostrei ali, né? Consultoria, o espaço físico e planejado para a realização das atividades, isso é muito importante. Às vezes você paga uma fortuna numa sala, né? Simplesmente para ter um escritório, por exemplo, com um número de telefone, um ramal, e dentro de uma incubadora você vai pagar tipo 1/10 do valor que você pagaria se não fosse, né, se fosse fora da incubadora. Tá? Infraestrutura técnica, administrativa, operacional, além de uma série de outros benefícios, como a gente já mostrou aqui. Tá? As formas de acesso ao serviço normalmente acontecem por meio de edital, como eu falei, né, de seleção, lançados por essas incubadoras. Além do suporte e estrutura dessas incubadoras de empresas, só o fato de seu negócio estar dentro dessa incubadora, junto com outras empresas, vocês acabam, então, criando um network muito grande, né? E esse network, ele é parte essencial no processo de uma empresa que está se iniciando. E aqui acho que aqui isso meio que repete, né? Você ainda vai contar com assessoria técnica. Né? Então, como normalmente as incubadoras são criadas dentro de instituições de ensino, de faculdades, né? Elas possuem, então, doutorados lá dentro que vão te auxiliar. Né? Já pensou? É quase como se você tivesse um funcionário professor já com doutorado, pós-doutorado, dentro da área específica, né? Para te auxiliar, então, para te dar mentoria. Suporte para formalização. Então, a formalização da empresa também é auxiliada pela incubadora. A maioria também oferece suporte jurídico, como eu já comentei. Alguns estudos comprovam que, por causa desse benefício de assessoria, as empresas que foram incubadas duraram mais tempo, né, se comparado com aquelas que passaram por um processo comum. Né, e também tiveram menos gastos. Né. Então, uma pesquisa aqui da Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, mostrou que, de todas as empresas incubadas, apenas 20% decretaram falências, fecharam. Né? Enquanto isso, a mortalidade geral chegou a 27% aproximadamente, no primeiro ano de atividade. Por isso vemos que o início, digamos assim, é aquele momento mais crítico do empreendimento. Isso daí é bem reduzido quando você tem todo esse apoio, né? E aqui tem como se inscrever, então, para um programa de incubação. Eu já comentei com vocês aqui o exemplo de Guarapuava, né? Basta ligar lá e fazer um agendamento. Mas as incubadoras normalmente, então, promovem esse processo seletivo para empresas que desejam participar da incubação. Entretanto, a primeira exigência é um projeto inovador. Então, você deve propor algo novo, né, e oferecer, então, melhorias a um produto ou serviço que já existe no mercado, ou algo do zero mesmo, novo do zero. Por exemplo, a entrada do Uber lá, que antes não existia. Provavelmente você terá que criar esse plano de negócio. Inclusive, as incubadoras já têm um modelo de plano de negócio que passa para você através do formulário. E basta você preencher esse formulário e ali já vão se organizando as ideias. Eu tinha o meu projeto, como eu falei, né, que eu incubei. Na minha cabeça e planilhado, eu já tinha tudo certinho. Quando eu peguei o formulário para preencher, eu vi que tinha várias lacunas que eu não havia preenchido, que eu não havia pensado, que eram essenciais. Então, esse formulário também ajuda você a lapidar melhor a sua ideia. Tá? Você vai preenchendo ali e você vai começando a fechar melhor todos esses lacunas que ficaram abertas ali. Tá? Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre? Alguém já tem, não sei se foi nessa turma, acho que não. Alguém já tem alguma ideia incubada, a empresa que está incubada, não? Deixa eu ver como é que estamos aqui. A gente tá pouquinho hoje, né? Não lembro se foi aqui no primeiro dia de aula que alguém comentou que já estava
um projeto pré-incubado ou que já participava de uma incubadora. Até, inclusive, fez a inscrição por causa do convite através da incubadora. Não, né? Se foi aqui, não está hoje online. Tá. Então, já que não tem nenhuma dúvida, vamos falar um pouquinho de parques tecnológicos. Tá? Então, o parque tecnológico ele é a concentração geográfica de empresas, instituições de ensino, incubadoras de negócio, centro de pesquisas e laboratórios que criam um ambiente que é favorável para a inovação tecnológica. Tá? Quando eu li o material que seria aplicado para vocês e falava sobre parque tecnológico, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, já que eu estou morando aqui em Guarapuava novamente, foi o parque tecnológico que está se formando dentro da cidade dos Lagos. Tá? Então, aqui tem a descrição, né? Um parque tecnológico compreende uma área física delimitada, que é urbanizada, destinada a empresas intensivas em tecnologia, que se estabelecem próximo a universidades com o objetivo de aproveitarem a capacidade científica e técnica dos pesquisadores e seus laboratórios. Tá? Para quem é de Guarapuava conhece aqui a Cidade dos Lagos, consegue ver, lendo essa explicação aqui do Parque Tecnológico, consegue ver exatamente esse bairro. Né? Ali tem as faculdades, estão se criando empresas muito intensificadas dentro com tecnologia, né? Existem incubadoras, né? Existem parques tecnológicos que estão trazendo eventos tecnológicos, né? A Wi-Fi 5.0 ali, né? Acho que foi um dos primeiros lugares a ser implantado, né? Então toda a cidade já conta com esse Wi-Fi. Tem ruas com um sistema de iluminação com cabeamento interno, né? Tipo subterrâneo. Então a gente começa a perceber esse movimento, criando então um parque tecnológico de grande magnitude dentro dessa cidade. E aqui eu trago um videozinho que mostra um pouquinho mais sobre esse parque tecnológico. A modernidade trouxe benefícios e tecnologias que tornaram o mundo mais desenvolvido e globalizado. Mas tamanho desenvolvimento também causou alguns prejuízos para a humanidade. Barulho, poluição, aglomeração. Você também está cansado de viver com isso? Está precisando de paz, tranquilidade, sossego? Gostaria de viver em um lugar que te proporcionasse tudo isso? Esse lugar já existe. Depois de mais de 10 anos de projetos, planejamentos e obras, a Cidade dos Lagos está pronta para você. É neste bairro planejado e inteligente que conseguimos encontrar o equilíbrio perfeito entre a inovação e a sustentabilidade. Pautamos nossos pilares em pesquisas e experiências de vida. Nosso objetivo foi criar um lugar onde as pessoas tivessem qualidade de vida. Segurança reforçada, construções super planejadas, lazer e natureza a poucos passos de sua casa. Um lugar com ruas mais largas, tecnologia energética, educação, saúde, segurança. Um lugar que tem um ambiente para desenvolvimento cultural e espaços de interação social. Tudo pensado para cada um de nós. Nós avaliamos o sucesso de um empreendimento sob a ótica do conceito e da execução. Nesse sentido, a Cidade dos Lagos é um mega sucesso. E a Cidade dos Lagos é isso: desenvolvimento, sustentabilidade e inovação. Um projeto visionário sim, mas que hoje é realidade. Tudo o que foi planejado está sendo executado. Estamos criando juntos esse modelo. A gente vem sendo abençoado por Deus. Minha motivação é ver tudo o que ainda temos pela frente. Estamos apenas começando. E você, onde vai escolher morar com a sua família? Alguém já ouviu falar também de Smart City? É quase, digamos assim, uma ampliação desse parque tecnológico.
As Smart Cities são cidades, bens e bairros, né, que está todo interligado. Inclusive, ele tem um sistema que eu acho legal da Smart City, que é o compartilhamento. Tá? A maioria das Smart Cities, por exemplo, existe lá um local, um saguão, onde tem furadeira, tem cortador de grama, tudo ali, e está disponibilizado para aquelas pessoas que moram nesse bairro, né? Ou nesse condomínio, né? Então, as lombadas, elas utilizam um sistema que cada vez que passa um carro ali, ele gera propulsão e gera energia. As casas têm placas solares, né? Então é tudo, digamos assim, um sistema compartilhado também. Você compartilha energia, você quase não tem custo energético ali. Sistema de drenagem das ruas também já é para reaproveitamento da água. Que mais que eu estava vendo que tem nas Smart Cities? A internet de todo o bairro ali, de toda, aberto ali para o pessoal que utiliza. Então, quer dizer, você tem Wi-Fi onde você andar ali, vai ter Wi-Fi. Sistema de horta deles, então para você ter alimentos saudáveis, existe um sistema de horta lá que também ele é autossustentável, né? Tipo, ele existe, tem inclusive um sistema lá de pessoas que se dispõem a trabalhar nessas hortas e faz como se fosse uma agenda para trabalhar ali nela, né? Fazer a limpeza e tudo mais. Tinha um lago lá que você poderia pescar, inclusive. Para pesca, deixava aberto para pesca. Então, é bem legal, sabe? Smart Cities. As Smart City que eu vi foi no Nordeste. Tá? Bem próximo à praia lá, mas super legal. Eu adorei esse sistema da lombada. Tipo, passava os carros ali, o que passasse, ela trabalhava um pouco e acabava gerando propulsão para gerar energia. Você pode carregar o celular onde for, ali tem uns parques ali, você chega e coloca o celular para carregar. Parece que você está fora, né? Está em outro mundo. Tá? Para alcançar então esses objetivos, um parque ele deve estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre a universidade, centro de pesquisa e desenvolvimento, empresa e seus mercados, então facilitando a criação, consolidação de empresas de bases tecnológicas, né? A IBT, através da incubação e processo desse spin-off, tá? Além de promover outros valores agregados como espaço, qualidade e infraestrutura. Então esse spin-off que seria, né? Seria uma derivação, digamos, de uma obra já existente, tá? Então segue por esse rumo, tá? Em economia, segue esse link, digamos, de spin-off, que é um nome dado a uma companhia que é fundada como uma derivação de outra organização, outra empresa, né? Ou outro ramo acadêmico. Tá? Vale destacar que uma spin-off ela não é a mesma coisa que uma franquia. Tá? Ela é uma derivação daquilo que já existe, de uma empresa já existente, tá? Ou de uma ideia já existente. Tá? Franquias são, digamos assim, uma modalidade de negócio onde ocorre a venda e distribuição, né, pela própria marca. E até gestão, às vezes, da própria marca. O Ministério da Ciência Tecnológica, né, e Inovação, a Inovadata BR, ele disponibiliza um site para vocês encontrarem tanto incubadoras quanto parque tecnológico, hubs de informação. Basta acessar esse site ali, inovadatabr.com.br, que vocês vão então se deparar com essa página inicial. E ali vocês têm parques tecnológicos, empresas tecnológicas, notícias sobre tecnologia, tá? Inclusive a localização no mapa ali, como pode ser visto. Perfeito? Como o Empreende Mais Paraná, né, Paraná, eu trouxe aqui alguns parques tecnológicos paranaenses. Tá? Então seria ele aqui, a Fundetec,
a Hot Milk, que é um ecossistema de inovação da PUC, né? O Parque Científico e Tecnológico de Biociência, Bioparque, a própria UTFPR, né? O Parque Tecnológico da Saúde, a Tecpar, a Tecnocentro, está em Londrina, né? Esse parque tecnológico aqui próximo, então o de Pato Branco, né? É bem legal, já conheci, já participei, já fiz alguns cursos, inclusive, lá. E para quem tiver a oportunidade de conhecer esse parque tecnológico de Pato Branco, eu aconselho, pessoal. Lá tem cursos de programação que eu fiquei assim, sabe, abismado. São cursos com professores excelentes que abrem, digamos assim, um aprendizado muito grande para quem é programador, principalmente, para quem tem ou desenvolver um sistema ali, que foi o meu caso. Eu consegui, sabe, junto com os professores, desenvolver funções dentro do meu sistema, que eu teria que pagar, digamos assim, a parte se eu fosse pedir para um outro programador. Os professores simplesmente me ajudaram nisso, me deram ideias, tá? E, inclusive, alguns professores programaram para mim. Tipo, eu não conseguia fazer o código dar certo, e eles falaram, não, você está errando aqui, ó, se você fizer desse jeito. Então, é legal isso, tá? Então, eu devo muito também ao Parque Tecnológico de Pato Branco, e à incubadora de Pato Branco também. Parque Tecnológico do Itaipu. Quem foi ali ver as cataratas provavelmente já passou por esse parque tecnológico, né? Um dos pontos também turísticos lá. Aí tem aqui o Maringá Tech, né? Que é o Parque Tecnológico de Maringá. Beleza, pessoal? Vocês estão quietinhos? Então, como é que estamos aqui? 6 hoje. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer um comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Vocês conseguiram assistir algum daqueles vídeos que eu enviei? Complementares? Alguém assistiu? Erga a mão lá. Não, né? Fica muito em cima de ontem pra hoje. Mas beleza, hoje eu vou mandar mais alguns. E daí na próxima aula eu vou fazer algumas perguntas sobre eles, tá? Que seria o complementar de hoje. Como eu comentei, a Luana, ela não pôde participar hoje. Que ela é da incubadora daqui. Então daí essa aula hoje se encerra um pouquinho mais cedo. 10 minutos antes. E daí na última aula ela retorna. E daí vocês perguntem bastante coisa para ela, tá? Ela tem muito a contribuir aqui com vocês. E eu vou passar um vídeo onde tem um formulário que ensina como preencher esse formulário e dar algumas dicas, tá? Da incubadora aqui de Corapova. Feito? Então é isso, pessoal. Encerro aqui e desejo a todos vocês uma ótima. Deixa eu me mandar aqui.